gravação vai ser CMR dessa aula. Tudo é CMR. Bom, vou gravar mais uma. Agora de noite. É um pouquinho ruim de gravar, porque não dá pra fazer muito barulho, né? Mas a gente então tem mais uma questãozinha do Enem que eu preparei. Que o Enem preparou. Mas eu pensei em resolver, tá? Porque a ideia, uma coisa que eu já comentei, é que dentro das propostas da geometria, principalmente, a gente sempre tenta transformar tudo para aquilo que a gente sabe calcular, né? Então, a gente tem ali algumas questões onde... E a questão anterior, até um exemplo, né? Que a gente recortou tudo para uma forma, para um triângulo, e a gente foi fazendo construções e elaborando uma lógica por trás disso, onde cada um era metade do outro, enfim, e foi tudo bem natural, bem tranquilo de resolver, né? Então acho que é uma boa estratégia para a gente usar nas próximas, né? Nas questões de modo geral, acho que é uma estratégia que enfim, vai fazendo com que a gente ganhe tempo para resolver as questões do Enem. Algumas questões não tem muito o que fazer, tá? Porque tem que fazer esse corte e tal, mas a divisão, dividir em outros tipos de figura é um recurso interessante que a gente pode usar aí para as próximas aulas, tá? Enfim, para outras situações, tá? Então a ideia é a gente trabalhar com essa questão, tá? Então, um senhor, pai de 2 filhos, quer comprar um terreno, né? E daí ele quer que as duas áreas tenham a mesma medida, tá? Ah, então, a questão é essa, tá? Um filho pegou esse terreno aqui, achou interessante esse terreno, não sei porquê. O outro filho quis esse terreno, tá? E aí, então, é a gente elaborar alguma coisa, pensar em alguma coisa para que os 2 filhos tenham a mesma área aí para resolver, tá? Parece um pouco alguma questão que envolva teorema de Pitágoras e tal, mas não, é bem tranquilo, tá? Quando eu resolvi, eu achei que era um pouquinho mais difícil, mas não, é bem, não digo bem fácil porque ela é um pouquinho extensa, mas ela é bem tranquila de resolver, dá pra gente resolver de forma ok, tá? Então o que a gente vai fazer? Aqui a gente tem zero informação, aqui a gente tem informação. Então a gente vai ter que partir por essa. Esqueci que vocês não veem o cursor. A gente vai ter que partir por essa figura aqui, ó, né? Um trapézio, um quadrilátero ali, não é um trapézio. Mas a partir desse quadrilátero a gente vai ter que achar a área, fazer alguns cálculos ali. E para então se basear nisso aqui, para a gente então começar a trabalhar com essa segunda, tá? Então, para a gente começar a pensar, na verdade não tem uma fórmula para essa figura, tá? É tudo meio difícil de a gente pensar e imaginar em alguma coisa, tá? Então não tem o que fazer, a gente vai ter que repartir essa figura, né? E a melhor forma é a gente repartir em 2 triângulos, tá? O difícil dessa questão é verificar e identificar o corte, tá? E depois o que a gente vai fazer a partir disso, tá? Mas identificando o corte, ele vai tá passando daqui, opa, até aqui. E aí a gente vai ter 2 triângulos, tá? Esse triângulo aqui e esse triângulo aqui, tá? 2 triângulos retângulos, e aí a partir disso a gente vai calcular a área de uma forma
bastante tranquilo até, tá? Então a área do triângulo 1 eu vou fazer aqui em cima, tá? Ele tem base 15, ele tem altura 15, então não tem o que fazer. 15 vezes 15, tudo isso dividido por 2, aqui vai dar 225 sobre 2, tá? Não vou dividir porque vai ser útil para mim na próxima, ao decorrer, então vou deixar assim. Vamos calcular o próximo, então. O próximo vai ser esse aqui embaixo. Ele tem base 3, então base vezes a altura 21, tudo isso sobre 2. 3 vezes 21, 63 sobre 2. Por que eu não dividi? Porque agora eu vou ter que somar esses dois, e aí, para não ter que somar vírgula e tal, vai ficar mais fácil, vocês vão ver. Tá? Então vai ficar 225 mais 63, tudo isso sobre 2, porque os dois têm o mesmo denominador, tá? Então, só por causa disso, se fosse dividido por 4 aqui, alguma coisa, aí teria algum probleminha, tá? Mas como tudo aqui é sobre 2, aqui é sobre 2, soma os numeradores, mantém o denominador, tá? E aí, então, isso aqui vai dar 8, 6 mais 2, 8, 288 dividido por 2, matamos 144 metros quadrados. Essa é a área desse cara aqui. Então, deixa eu ver se eu consigo pegar uma outra cor. Pegar um vermelho. Aqui eu vou pegar o preto. A área disso aqui vai ser 144 metros quadrados. Se a área desse é 144, então a área desse aqui também vai ter que ser 144, tá? Porque, como ele disse, ele vai comprar 2 terrenos de mesma área. Eu desejo comprar 2 terrenos com áreas de mesma medida, tá? Então, esse cara aqui vai ter que ter a área de 144 metros quadrados, tá? Então, como ele é um retângulo, a gente vai fazer base vezes altura, e essa base vezes altura vai ter que dar 144, tá? Então, eu vou fazer ela aqui embaixo, tá? Então, minha base aqui é x mais 7, então vai ser x mais 7 vezes, vou botar um pontinho, vezes x tem que ser igual a 144 para ter a mesma área, né? Então a gente faz a propriedade distributiva, né? O chuveirinho, esse vezes esse vezes esse, então vai ficar x quadrado mais 7x igual a 144. E agora a gente já vai ver aonde a gente vai chegar, né? Porque no momento que a gente passa esse 144 aqui pro outro lado, a gente vai ter então uma equação do segundo grau, x ao quadrado mais 7x menos 144 igual a zero. Tá, e agora a gente vai fazer uma fórmula de Bhaskara, vamos chegar no resultado e aí vai dar tudo certo, tá? A questão mesmo né, agora que a gente já sabe o que a gente vai fazer, o mais difícil mesmo foi de fato, e é de fato, achar esse cara aqui, né? Onde que a gente vai cortar aquele triângulo, tá? Depois que a gente chega aqui é fácil, vai ser um pouquinho trabalhoso, mas são questões bem simples, tá? Então a gente vai calcular o delta primeiro, cada um tem sua forma, eu prefiro pelo delta. 7 quadrado menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é menos 144. Tá? E aí que pode dar uma xaropice, porque 144 é um número um pouquinho grande. Tá? Então vai ser o delta igual
a 49, mais, né, porque é menos vezes mais menos, menos vezes menos, mais. Então, mais 4 vezes 144, então vai dar 16. Sobe 1, 4 vezes 4, 16, mais 1, 17. Sobe 1, 4 vezes 4 é... 4 vezes 1, desculpa, 4 mais 1, 5, vai dar 576. Soma os dois, isso aqui vai dar 625. Então, meu delta é 625. E aí, 625 é um número mais comum para a gente aplicar Bhaskara, tá? Então, x é igual menos o valor de b, então menos 7, mais ou menos a raiz de 625 sobre 2 vezes 1, tá? Então, x vai ser igual a menos 7 mais o menos raiz de 625, vai dar o próprio 25 sobre 2, tá? E aí a questão é a seguinte, vou ter duas respostas, x positivo, x negativo. Ou melhor, raiz positiva e raiz negativa, tá? Nesse caso, como a gente está trabalhando com medidas, tá? Então a gente quer saber o valor desse x aqui, ou seja, o tamanho desse lado aqui, esse lado não pode ser negativo. Então a gente já pode desconsiderar a raiz negativa, né? O menos da raiz. Por quê? Porque eu vou ter o menos 7, menos 25 vai dar um valor negativo. Esse valor não pode ser negativo, porque, como eu falei, se trata de uma medida, as medidas, né, são todas positivas. Tá? Então eu posso me atentar só para a parte positiva, tá? Então, vai ficar menos 7 mais 25 dividido por 2. Isso aqui vai dar 18 sobre 2, então meu x vale 9, certo? Então, esse lado aqui mede 9, esse lado aqui mede 9 mais 7, que vai dar 16. E aí, então, a gente tem como resposta, tá? Não tenho, eu não botei as alternativas aqui para não influenciar. Vai ter uma outra que eu vou mostrar aqui sim, que vai ter as alternativas, tá? Então, como resposta, a gente tem 9. O que ele quer saber? Para fazer isso, não precisa saber que as medidas em metros do comprimento e da largura sejam iguais, respectivamente, a 9 e 16, tá? Ou o contrário. Não lembro se ele se ele tem alternativas iguais assim. Acho que não, tá? Mas, enfim, é mais ou menos essa a ideia da questão, tá? Não botei um tempinho pra tirar print, peraí, tá? Então aqui dá pra tirar um printzinho, quem quiser tirar um print ou alguma coisa, tá? E aí a gente finaliza então essa questão, tá? Não é uma questão difícil, como eu falei pra vocês, a questão, o difícil dessa questão é realmente a gente achar o ponto onde tu vai cortar ali o triângulo, né? Se isso já fica bem claro no início, acaba se tornando uma questão fácil, não tem muita coisa assim por trás, tá? É mais nesse sentido mesmo, certo? E aí a gente finaliza então mais uma questão tranquila, rapidinha de fazer. Ela é um pouquinho chata porque tem ali aquele 144, né? Acaba deixando a conta um pouquinho mais trabalhosa, tá? Mas é bem fácil da gente fazer. Beleza? Fechou. Segunda questão.